Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou a Marina Gadelha, também conhecida como a mamãe do Elinoca, e vou começar um quadro novo aqui no canal que vai ser o Dica de Mães. Então aqui eu vou estar compartilhando com vocês um pouquinho da nossa rotina, das nossas descobertas. Então vai ser um bate-papo direto de mãe para mãe, tirando dúvidas, esclarecendo algumas coisas, e também eu vou procurar sempre estar trazendo profissionais da saúde para esclarecer melhor as minhas e as suas dúvidas. Então, hoje eu vou falar um pouquinho quais foram os primeiros sinais de alerta, assim, da APLV, para que vocês, mamães, papais, cuidadores, também fiquem em alerta caso o filho de vocês venham apresentar esse sintoma. Então, hoje vai ser um caso mais particular de como nós descobrimos, mas no próximo vídeo eu já vou estar trazendo a nutricionista, a doutora Agnes, que vai esclarecer um pouco melhor as dúvidas que surgiram de vocês que colocaram lá no Instagram. Então, a APLV, apesar dela ser a alergia alimentar assim, mais comum na infância, né? As siglas querem dizer a alergia à proteína do leite de vaca. Como eu falei, apesar dela ser uma das mais comuns, ela é pouco conhecida, ela é pouco compartilhada, digamos assim. Então os próprios pais desconhecem que seus filhos tenham ou não associam sintomas a essa alergia em si, por ela não ser falada, digamos assim, num preparatório, né? O nosso caso foi bem difícil o diagnóstico, e conversando com outras mães que também têm seus filhos com alergia à proteína do leite da vaca, também foi bem difícil, assim, bem demorado esse diagnóstico. E por que eu digo isso difícil? Porque assim, os sintomas em geral são sintomas muito comuns na infância, digamos assim, são coisas que até os médicos dizem que é comum para o bebê, porque ele está numa fase de tudo é novo, então tudo é uma descoberta. Então os primeiros sintomas de Linus foi cólica, que assim, de 10 crianças, 9 sentem cólicas. Então é uma coisa que normal, então não foi levado em consideração esse sintoma para prestar atenção, mas ele, desde que nasceu, por N motivos, que já começou na maternidade, então foram diversos motivos, ele não mamou, não aceitou o peito. Então ele já foi na maternidade exposto a fórmulas. Então já nas primeiras semanas de vida ele tinha muita dor, muito desconforto, cólica, distensão abdominal, então ele chorava e se jogava para trás, ele se empurrava. Mas assim, conversando com pessoas mais velhas, mais experientes, com a pediatra dele, sempre era considerado normal para a idade que ele estava. Então, não pensamos que era outra coisa. Tentávamos acalmar ele com a mamadeira, mas acontecia que ele não aguentava tomar a mamadeira toda, né, da fórmula, e chorava muito. Quando talvez passasse a dor, já estava chorando de novo, eu achava que era de fome e dava mais leite, e ficava nesse ciclo. E aí eu comecei a perceber, assim, a gente foi passando de uma fórmula para outra, porque cada fórmula dava uma reação. Uma prendia totalmente o intestino, a outra soltava, o cocô era verde, a outra era amarelo. Então foi uma descoberta, assim, a gente não fazia ideia do que seria, achava que era mais por questão de fórmula mesmo, de cada uma reagir no organismo de uma forma, até que a gente conseguiu a Aptamil. Foi qual, assim, ele se deu mais, né, conseguia de fato tomar a mamadeira, aguentar um pouco mais a barriga, até assim, a gente ia lidando com isso. E aí, outro sintoma que apareceu, assim, que foi bem
digamos assim, bem presente e que jamais tinha passado na minha cabeça que seria uma alergia alimentar, foi os problemas respiratórios. Ele sempre foi uma criança que ele não dormia à noite, de jeito nenhum. O nariz dele entupia, apresentava chiado. Assim, após a mamadeira, ele tinha tosse, mas ele nunca regurgitou, vomitou. Assim, não vou dizer nunca, mas deve ter sido 1 ou 2 vezes nesses 4 anos dele. Então, não levei em consideração. Então, pra mim, ele não teve sintoma de vômito e de regurgitar, né? Mas ele tinha os sintomas respiratórios. A gente tentou que fosse tratado isoladamente, tirou cortinas, urso, tapete, tudo que pudesse acumular poeira, e mesmo assim persistia. Mesmo que em menor quantidade, né, já que não tinha o contato com a poeira, mas persistia, independente do que a gente fizesse. Então, o pediatra falou que era uma bronquite, que assim, foi tratado como uma coisa isolada. Não tinham perguntado ainda como era a alimentação dele, como eram essas coisas. Então eu também jamais imaginaria que o problema respiratório seria ligado a uma alergia alimentar. Então, assim, aos 2 anos, quando a gente percebeu que já fazia de tudo, não melhorava, eu levei para um alergologista, na esperança de tratar o sintoma alérgico, né? Eu pensava que os choros, os incômodos vinham por esse sinal alérgico respiratório. E aí o médico simplesmente falou que não tinha como fazer um teste nele, porque ele era muito novinho e tudo iria reagir. E aí ele passou umas vacinas que ele tomava semanalmente, essa vacina que era para ajudar a fortalecer o sistema imunológico. E assim, eu não vou lhe dizer que curou ele, não curou ele. Melhorou alguns sintomas, melhorou. Mas quando acabava uma etapa, antes de começar outra, voltava de novo. Então não era uma coisa que eu queria que ele ficasse tomando essa vacina toda semana por anos. Então eu fui atrás de um outro alergologista, solicitar o exame para saber a que ele reagia, né? Porque também, além do respiratório e da distensão abdominal, dos desconfortos, da prisão de ventre, ele sempre foi assim, ou era 8 ou era 80. Ou passava dias sem fazer cocô, ou quando fazia era distante. Então, sempre que ele tava com essa diarreia distante, na primeira vez que a gente levou ele pra urgência, a médica falou nada de conservas, assim, de alimentos novos. Não dá nada disso a ele, como danoninho, qualquer outro tipo de comida. E aí a gente cortava esse alimento. Mas quando ela dizia alimentos novos, na minha cabeça o leite não era um alimento novo. Era uma coisa que ele já tomava desde novinho, então eu não sabia que ofendia. E por isso que não melhorava os sintomas, porque ele estava sendo exposto ao leite. Até que um dia a gente deixou ele 15 dias sem nenhum leite, sem nenhum derivado, sem nada. E percebeu que a barriguinha dele tinha melhorado. Mas aí voltou o leite, ele aparecia manchas vermelhas pela pele, a pele ficava assim, quente. Teve um dia que ele amanheceu, ele estava completamente vermelho, onde encostava ficava branco e ele estava quente, mas não era quente assim de febre, era a sensação da pele dele quente. E a gente correu, levou pra urgência. Quando chegou lá, como ele tava muito vermelho, assim, com placas vermelhas, a médica falou ser uma dermatite de contato. Então a suspeita imediata dela foi que ele tivesse entrado em contato com algum produto químico, detergente, água sanitária, algo do tipo. Então a gente começou a pensar o que ele poderia ter pego, tirou tudo do chão, enfim. Mas assim, foi repetindo, sabe, os casos,
E aí foi quando eu disse, não, de fato, vamos procurar o que ele tem alergia. Se é uma alergia de contato, ok. Se é uma alergia respiratória, ok. A ácaro, a poeira, vamos lá, vamos procurar. E aí, de fato, eu fui atrás do teste e na minha cabeça a última coisa assim que seria uma alergia alimentar, e se fosse a última coisa, mas ainda seria o leite, né? Que era o alimento que ele tomava desde que nasceu, a fórmula, o leite de vaca, digamos assim. E não imaginei, mas quando chegou o teste, de fato, ele tinha a PLV e a alergia clara do ovo. Então, são duas das alergias muito comuns. Então, assim, foi uma surpresa porque os sintomas foram totalmente, digamos assim, inesperados, né? E aí, quando eu pesquisei, eu vi que de fato esses são os sintomas. Então, eu vim aqui falar porque, conversando com muitas mães, os filhos têm esses sintomas, os médicos tentam tratar de forma isolada quando não encontram a raiz do problema, que é uma coisa assim que você evitando aquilo já vai evitar uma série de outras alergias, né? Que uma coisa vai puxando a outra, como vem a dermatite, o problema respiratório. Tá bom? Tá bom. Chegou aqui, né, falando nele, ele apareceu, vai, dê um oi. Digo, oi, pessoal. Oi, pessoal. Pra quem não conhece, esse é o Linus Miguel, ou Linoca, do canal do Linoca. Então vou deixar o card aqui em cima pra vocês irem lá no canal dele, tá? Ele adora gravar também, jogar, e mostra um pouco da rotina dele lá. Então, voltando, né? Não sei nem mais onde é que eu estava, o que é que eu estava falando. Vida de mãe. Acontece. Então, aí vem diversas outras alergias, outros sintomas, e quando a gente descobriu de fato o que era, foi bem mais fácil assim controlar. Agora, outro ponto que dá dificuldade de ter esse diagnóstico é que a alergia alimentar, ela tanto pode ser uma resposta muito rápida, que tipo, você ingere o alimento e aí em minutos ou horas você tem a reação, ou ela pode ser mais tardia, demorar dias para aparecer alguma reação. Então, no caso dele, a reação que ele tem é a reação tardia, ou seja, às vezes se ele ingerir alguma coisa com leite hoje, pode ser que hoje, tipo assim, vai aparecer só uma barriguinha inchada, um incômodo, que ele nem leve mais em consideração. Mas aí amanhã ele já pode aparecer como uma coisinha inchada. Foi mudando as reações, não foi sempre a mesma reação. Não é sempre que ele ingere o leite que, digamos assim, que ele vai ficar vermelho. Não é sempre que ele ingere o leite que ele vai ter uma diarreia. É muitas reações, então foi tudo novo, assim. Até a gente entender que era um único causador. Granny, aqui é a minha vida. Minha vida tá amarela. Minha vida tá amarela. Vem ali. Então é isso, gente. Qualquer dúvida a mais, né? Eu não sou especialista da área, eu tenho apenas a experiência dele, de conviver com ele. Mas eu quero estar trazendo conteúdo para vocês, pra gente conversar um pouco, entender o que acontece, trocar ideias de mãe para mãe. Então podem falar comigo também. Eu respondo todos, seja aqui nos comentários, seja lá no Instagram, @marinahd_. E como eu falei, nos próximos vídeos eu vou tentar sempre estar trazendo um profissional da saúde para deixar assim mais claro, né, algumas dúvidas que vocês têm. E o próximo vídeo, não percam, vai ser com a nutricionista, que ela vai estar falando ainda dessa relação da PLV, alergia, intolerância, amamentação, introdução alimentar. Então, espero vocês lá nos próximos vídeos. Segue a gente aqui no canal, deixa seu like e até logo!